Bom dia. Hoje são 8 de julho, 8 de agosto. Hoje são 8 de agosto de 2014, sexta-feira, Fortaleza, Ceará, Brasil. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição, não é? Ateísmo, a verdade nua, crua, transparente, cristalina. Portanto, aí mais um vídeo sobre religião. Estou aqui mostrando alguns erros da Bíblia na parte do criacionismo, né? Por enquanto, porque são inúmeros erros, inúmeros. Estou mostrando apenas alguns, para não ficar a coisa cansativa. Pois bem, estou mostrando aqui a parte do criacionismo, né? Aqueles dois relatos lendários, fictícios, feitos por duas pessoas, obviamente diferentes, e não por Moisés. Quando um líder religioso diz que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, isso aí é mentira, isso aí é apenas tradição, foram atribuídos a Moisés. Só que ali, os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos ao longo de muito tempo e por muitas pessoas. Daí as diferenças. Pois bem, logo no início de Gênesis, temos ali o criacionismo, né? Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 4. Ali são dois relatos sobre a criação. Dois escribas fizeram aquilo, imaginaram aquilo. Por isso, são relatos repletos de erros e de infantilidades absurdas, né? Que a gente vê facilmente. E estou mostrando aqui. Pois bem, volto aqui a mais um erro da Bíblia, né? Porque os antigos pensavam que a lua era um astro que possuía luz própria. Os antigos pensavam isso. E aqui o povo hebreu. E é por isso que esse erro está registrado na Bíblia. O povo antigo, olhava para cima à noite e via a lua bem clara. Ele não imaginava, o povo, que a claridade da lua era causada pelo sol. Como era noite e o povo não via o sol por causa da rotação da terra, pensava que a lua tinha luz própria. Daí o erro que está na Bíblia. Daí o erro que está na Bíblia. E lá, em Gênesis capítulo 1, mostrei, né? Aqui no relato lendário, em que o Deus Elohim, Elohim na língua hebraica é plural, deuses, né? Mas aí está no singular. Vamos lá. Em que o Deus Elohim faz o sol, 2 luzeiros. O primeiro luzeiro, o sol, para iluminar a terra. Depois faz outro luzeiro, a lua, para também iluminar a terra. E depois faz as estrelas, né? Nesse relato bobinho, lendário, do criacionismo. Ora, Deus algum existe e Deus algum fez lua, fez sol, fez terra, fez o universo. Nada de deuses por aí. Só que o povo antigo vivia na ignorância, no analfabetismo, via de regra, e ali colocava deuses em tudo. Pois bem, o Deus aqui na lenda bíblica, o Deus Elohim, jamais fez a lua para iluminar a terra. Jamais fez um luzeiro chamado lua. Por quê? Porque a lua não tem luz própria. Ela não ilumina a terra coisa alguma. A lua, né? E aqui o erro na Bíblia. Pois bem, então vamos aqui a mais um capítulo aqui, versículo, sobre a luz da lua, né? O erro da Bíblia. Porque o povo antigo não tinha esse conhecimento. Exigir isso aqui do escriba é um absurdo, né? Porque isso aqui foi escrito há 4.000 anos, numa região atrasadíssima, né? Numa época retrógrada. O escriba aqui, coitado, ele escreveu o que ele tinha ali em mão. Se ele não conhecia a natureza da claridade da lua,
se ele pensava que a lua tinha luz própria, porque via a lua bem clarinha lá em cima, ele não tinha a obrigação, coitado, de conhecer a estrutura da Via Láctea, a estrutura do sistema solar. Então aí é por isso que ele escreveu aqui que a lua tem luz própria. Um absurdo, né? E por incrível que pareça, hoje, século 21, por incrível que pareça, hoje, século 21, pode fazer aí, internauta, em sua casa, esse teste, aí com seus familiares, e então com seus vizinhos aí da sua rua, ou com seus amigos da escola, ou com seus amigos do trabalho. Pergunte a eles assim: meu amigo, o que é que ilumina a Terra durante o dia, manhã e tarde? Ele vai dizer que é o Sol. Aí você pergunta a ele: e o que é que ilumina a Terra durante a noite? Aí ele vai dizer que é a Lua. Veja, isso em pleno século 21, as pessoas ainda, por sua ignorância sobre astronomia, vai dizer hoje, apesar do avanço científico, do mapeamento do genoma humano, do DNA, hoje as pessoas ainda vão dizer que a Lua ilumina a Terra, pensando que a Lua tem luz própria. Imagine o escriba aqui da Bíblia, coitado, das escrituras hebraicas. Imagine esse cidadão aqui. Ele errou aqui porque não tinha esse conhecimento. Pois bem, então vamos aqui a Isaías, mostrar aqui, né? Isaías capítulo 30, versículo 26. Diz assim, ó, mais uma repetição aqui do erro. E isso está em toda a Bíblia, até no Novo Testamento. Diz assim, Isaías 30, capítulo 26. A luz da lua, olha o erro já. A luz da lua está errado. Por quê? Porque a lua não tem luz. Pois bem, aqui diz, ó, a luz da lua será como a do sol, e a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias. Tudo isso aqui é um relato lendário do escriba. O escriba aqui, na sua imaginação, escreveu essa bobagem que aqui está. Pois bem, ora, ele diz aqui que a luz da lua será como a luz do sol. Ou seja, ele compara aqui o sol, que é uma estrela, que é um luzeiro, com a lua. Para o escriba, em sua ignorância, a lua produzia luz também. E ele aqui compara a intensidade da luz da lua com a intensidade da luz do sol. Só que lua não tem luz. Pois bem, então aqui ele diz que a luz da lua será como a do sol. Ou seja, que a luz da lua será tão intensa como intensa é a luz do sol hoje. E que a luz do sol será 7 vezes maior que a luz da lua, né? Então você vê aqui a ignorância sobre astronomia do escriba bíblico. Ora, tudo isso aqui é o que eu digo, né, na Bíblia. De Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia é um livro religioso. Então, de Gênesis ao Apocalipse, ela está repleta de lendas, mitos, alegorias, fábulas, erros de toda espécie. Aqui um exemplo. A Bíblia é assim, está lotada de erros. Por quê? Porque ela é um livro religioso. Se fôssemos tirar as lendas, os mitos, as fábulas, os erros da Bíblia, pouca coisa restaria. Talvez aí as 2 capas, né? Agora, líderes religiosos, cristãos principalmente, não todos, mas aí a quase totalidade, na parte dos evangélicos e protestantes, pregam aos fiéis nas igrejas que a Bíblia não contém erro algum, que a Bíblia é um livro de caráter científico. O que ela diz é o que a Terra é, o que o universo é. Que a Bíblia é um livro atualizadíssimo. Tudo o que acontece hoje está na Bíblia. São realizações de profecias. Tudo isso são conversa fiada de líderes religiosos. E os fiéis, coitados, acreditam nesses caras. Por incrível que pareça, acreditam nesses caras. Pois bem, e aqui está. Então veja, olha aqui, como na Bíblia tudo é invenção. Veja aqui
além do erro da luz da lua e da luz do sol, né? Além desse erro, veja aqui a expressão 7 vezes. Veja como a Bíblia é um livro religioso. 7 vezes aqui, o escriba, coitado, não calculou aqui a intensidade da luz do sol, porque ele nem tinha conhecimento dessa intensidade. E aqui ele diz que a luz do sol será 7 vezes, veja, ele calculou aqui, ó, será 7 vezes maior do que a luz da lua. Só que a lua não tem luz. O primeiro erro. E o segundo é que quando o escriba escreveu o que está aqui, ó, 7 vezes, ele não quis dizer o número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nada disso. A Bíblia está repleta dessas invenções e desses simbolismos. A palavra 7 vezes aqui, ela é muito repetida em toda a Bíblia. A palavra 7 vezes e também o número 7. Como aqui está, ó. O número 7 também é repetido em toda a Bíblia. Isso não quer dizer que a coisa aconteceu ali em 7 dias. Não. São invenções. Inventam eventos e colocam que esses eventos aconteceram em 7 dias. E também esses eventos se desenrolaram 7 vezes. E assim por diante. Veja a palavra 7 na Bíblia. Repleta. Tudo isso é simbolismo. Os hebreus usavam muito em suas invenções, em suas lendas e mitos, usava muito o número 3, o número 7, o número 10, né? Muito usado, pode ver. Pois bem, o número 7, veja, no relato lendário sobre a criação de todas as coisas pelo Deus Elohim, que na verdade são deuses, ali o Deus Elohim fez o mundo em 6 dias, ficou muito cansado e descansou. Veja, no 7º dia. Olha a palavra 7. No 7º dia foi descanso, o descanso do Deus Elohim. Pois bem, e mais à frente a expressão 7 vezes é muito repetida. Você vê na lenda de Caim, veja lá em Gênesis, na lenda de Caim, quando Caim mata o seu irmão, né, Abel, e aí o Deus Javé diz que quem matar Caim será vingado, olha a expressão, 7 vezes, lá na Bíblia, veja, Caim, o Deus Javé diz assim, quem matar Caim será vingado 7 vezes. Olha a expressão de novo lá, usada na Bíblia, viu aí? É sempre assim, tudo isso, lendas criadas pelos escribas. Outra expressão 7 vezes você vai ver, vá lá para o Novo Testamento. Lá no Novo Testamento, nos Evangelhos, Mateus, Lucas, você vê ali o apóstolo Pedro perguntando a Jesus, naquele relato também lendário, perguntando a Jesus, o apóstolo Pedro, quantas vezes ele, apóstolo Pedro, diante de ofensas de outras pessoas, poderá conceder o perdão. Ele pergunta lá a Jesus. Veja lá no Novo Testamento. Aí o Pedro pergunta, 7 vezes, Jesus? 7 vezes? Viu aí? A expressão 7 vezes sempre usada na Bíblia. E assim o número 3, e assim o número 12, 12 apóstolos, 12 tribos. Não significam, na verdade, 12 tribos, nem 12 apóstolos. Na verdade, são números criados pelos escribas. Então veja aqui, a expressão 7 vezes é a expressão 7 dias, muito usada na Bíblia, né? Pois bem, eu coloquei aqui os erros na Bíblia relativos ao versículo que aqui está, tá bom? Então veja aqui os erros que estão aqui, em razão do versículo que aqui está e da parte de Gênesis, né? Quando diz que a Bíblia é um luzeiro e que foi criada para iluminar a terra. Então vamos aqui, olha os erros. O primeiro erro aqui, que está aqui na Bíblia, é a afirmação de que a lua é um luzeiro. Luzeiro é tudo aquilo que produz luz. O sol é um luzeiro.
As estrelas são luzeiros, porque as estrelas têm luz própria, produzem luz, emitem luz. Só que a lua não é um luzeiro. Veja o erro da Bíblia. A lua nunca foi um luzeiro. Ela é um astro sem luz. Ela é tão escura quanto a Terra. Não produz luz. Logo, não é um luzeiro. A lua não tem luz própria. Muito bem, o segundo erro. A lua foi criada para iluminar a Terra. Isso aqui é outro erro, né? Que está aqui e que eu vou abordar em outro vídeo. A lua não foi criada por ninguém. E a lua não foi criada para iluminar a Terra. Por quê? Lá diz que o Deus Elohim fez a lua para iluminar a Terra. A lua não ilumina a Terra. Por quê? Porque ela não tem luz. Logo, ela não pode iluminar astro algum. Outro erro. A luz da lua será como a do sol. Está errado, né? Está errado por quê? Porque lua não tem luz. Logo, nunca a luz da lua será igual à luz do sol. Essa loucura que está aqui, por causa da ignorância do escriba. Ele não é culpado, porque o escriba não tinha o conhecimento de astronomia que nós temos hoje. E outro erro aqui. A luz do sol será 7 vezes, olha a expressão 7 vezes, muito usada na Bíblia. Isso não quer dizer que o escriba conhecia a intensidade do sol, da luz solar, e calculou aqui que 7 vezes. Mas o fiel, coitado, acredita nessa bobagem por causa do líder religioso. A luz do sol será 7 vezes maior que a luz da lua. Nunca, porque a lua não tem luz. Portanto, aí, mais um vídeo bem explicativo, mostrando que a Bíblia está repleta de erros, né? E erros por quê? Porque é um livro antigo. Os antigos não tinham conhecimento sobre a astronomia que nós temos hoje, sobre biologia que nós temos hoje, sobre física que nós temos hoje, sobre química que nós temos hoje, né? Sobre astrofísica que nós temos hoje. O mundo da Bíblia é um mundo de ignorância. A Bíblia está repleta de ignorância, que vou mostrar aqui em inúmeros vídeos. Repleta. E veja sempre, eu sempre mostro as passagens bíblicas, né? Direitinho. Portanto, aí mais um erro sobre a Bíblia, né? De que a lua não tem luz própria. Não é um luzeiro. E nem foi feita por ninguém. E também não foi feita para iluminar a terra. Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado.